14 horas e 1 minuto desta sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que são minhas práticas clínicas, mas também a medicina ayurvédica, tibetana, a medicina indígena, as medicinas ancestrais. E ligar tudo isso ao que existe de mais moderno da área da medicina, das linhas terapêuticas, das mais diversas, incluindo a física quântica, a medicina quântica e as suas aplicações por intermédio de uma série de aparelhos que a gente utiliza da nova ciência em nossos consultórios para a saúde, qualidade de vida e bem-estar, que entendemos aqui como um sinônimo, na verdade, como se fosse um conceito único, inclusive para a prevenção de doenças e qualidade de vida, obviamente. Hoje nós vamos falar um pouco da cannabis. Será que fumar um baseado, apertar um, como se dizia antigamente, é a mesma coisa que utilizar a cannabis medicinal? A cannabis medicinal tem vários tipos, como THC e outros, né, canabidiol. Para que elas são utilizadas, esses produtos? Para que são utilizados esses produtos? A gente vai saber para doenças autoimunes, para artrite e artrose, para câncer, para doenças autoimunes, até para o tratamento de autismo. Muito bem, para quem está sintonizando pela primeira vez, eu quero lembrar a todos que o Salutes foi originalmente criado em 2009, na AltV, para ser esse resgate das medicinas ancestrais. Obviamente temos lá mais de 11 anos de transmissão, e aqui na TV Guarulhos, quase 1 ano e meio praticamente. A partir de agora falamos ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, 508 da Vivo HD, em alta definição, pelo site www.tvguarulhos3.com.br, pela minha página do Facebook, que eu espero conseguir compartilhar, senão o Lucas vai pegar aqui o celular aqui para mim, vai compartilhar, assim espero, né? E sendo que essa primeira meia hora do programa também será apresentada na TV aberta em São Paulo pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra, geralmente às quartas-feiras às 11 da manhã. E felizmente o programa Salutes também está indo pela Com Brasil. Isso significa que nós estamos em todo o território nacional via satélite por intermédio dos canais 28 da Sky e Oi TV, canal 3 da Claro, via Embratel, e canal 239 da Vivo e GVT, todas as segundas-feiras das 13 às 14 horas. Muito bem, para quem não me conhece, como eu disse, sintonizando pela primeira vez, meu nome é João Carlos Baldan, sou formado pela acupuntura, pela Associação Brasileira de Acupuntura, ABA, a primeira escola de acupuntura para não orientais aqui no Brasil, fundada em 1958. Eu fui professor lá do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da entidade. Eu tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia, que são as doenças, os desequilíbrios da área psíquica e emocional, ou seja, da mente e da emoção. Eu fiz no IPQ, no Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, portanto, Hospital das Clínicas. Eu me formei lá em 2005. Fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo IBRAU e Faculdade Dr. Leão Sampaio, e tenho participado de vários cursos e palestras sobre florais quânticos, pós-graduação em física quântica e biorressonância aplicada à saúde, assim como nossa entrevistada de hoje, a doutora Geisa Quental. E também fiz o curso de extensão universitária em Física Quântica e Medicina Energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa aqui na TV Guarulhos. Muito bem, hoje nós temos o prazer de receber a amiga, colega profissional, que eu tenho muita estima, a gente se conhece há bastante tempo, que é a doutora Geisa Quental. Ela é médica, pediatra, fez medicina psicossomática, fez psicanálise, nem tudo é perfeito, né? Fez psicanálise, tem pós-graduação em saúde quântica, tecnologias quânticas e terapia neural, assim como eu também fiz curso de terapia neural.
Em o seu currículo, deixa eu ver se eu consigo aqui, pode... Vamos lá. Aqui também é assim, ó, celular voando. Em seu currículo, a doutora Geisa Quental tem mais de 15 mil atendimentos na clínica geral do seu consultório. Recentemente ela mandou, a gente fez uma troca de mensagem para trazê-la ao programa, surgiram vários temas e eu escolhi, entre outros, falar sobre a cannabis, que a gente falou com a doutora Nossetti há algum tempo atrás, e a doutora Geisa Quental me disse da sua experiência há mais de um ano no consultório, para falar da sua experiência clínica para autismo, esclerose múltipla, doenças autoimunes, e até usando o produto da cannabis medicinal, inclusive para tratamento da Covid. Muito boa tarde, doutora Geisa, realmente é um prazer recebê-la na nossa nova casa, no nosso novo estúdio, né? Em primeiro lugar, parabéns, está muito gostoso, muito acolhedor, sabe? Isso é fruto de trabalho e isso é muito bom. Muito obrigada por me convidar novamente e obrigada ao Instituto BEM e à Nova Ciência por também fazer parte dessa história. Essa história toda, que na verdade, né, doutora Geisa, é um problema, é o fruto desse esforço aí de mais de 11 anos lá na UTV, 2 anos aqui, e pela honestidade de propósito, pelo auxílio da ampliar o estado de consciência das pessoas, para que elas sejam responsáveis, afinal de contas, pela própria saúde, contando com os profissionais, os médicos, os terapeutas, para prevenir, tratar patologias e prevenir doenças. Seja sempre muito bem-vindo, é um prazer tê-la aqui. Como é que foi o primeiro contato com a cannabis medicinal e quais os dois tipos que podem ser utilizadas para a área de tratamento, para a área de prevenção de doenças? O meu filho mais velho, ele pertencia ao espectro autista. Que, aliás, me permite, falar de autismo não é... o espectro tem várias nuances, né? Seria bom você até comentar também, doutora. Exatamente. E ele saiu do espectro. A palavra espectro significa único, exclusivo. Nós temos dentro do autismo vários graus de comprometimento e isso está relacionado substancialmente ao processo inflamatório dos astrócitos no cérebro. Nós temos dentro do cérebro uma célula que é responsável por capturar nutrientes dos vasos e levar para os neurônios. Essa célula se chama astrócitos. Estudos feitos pela doutora Patrícia Guaíra no Instituto de Ciências Biomédicas da USP e o doutor Alisson nos Estados Unidos mostra que a inflamação crônica existente no astrócito é responsável por acordar genes, inclusive dentre eles aí vai depender do grau de inflamação do cérebro dessa criança. Nós podemos ter desde crianças, desde pessoas muito mais comprometidas, até um grau mais leve como a síndrome de Asperger, que hoje pertence tudo ao transtorno espectro autista, e a síndrome de Savant. E o meu filho pertence à síndrome de Asperger e na época tentando encontrar formas de desinflamá-lo, porque da mesma forma que o câncer, nós não falamos de células malignas, mas de células sofredoras, porque falamos de um processo inflamatório crônico de longa data, o autismo nós também falamos de um processo inflamatório. Para você ter uma ideia, tem um instituto nos Estados Unidos, a Simon Foundation, que em fevereiro do ano passado, de 2019, publicou um trabalho mostrando que por causa desta inflamação crônica, 1.054 genes ligados a vários pontos de inflamação no organismo são acordados. Seria mais ou menos isso, tá? Você acredita que a cannabis medicinal, então, doutora, é capaz de metilar ou ajudar que esses genes permaneçam em estado de sonolência, envelopados, não? Então vamos lá. A cannabis, só para quem não conhece, a cannabis ela é conhecida na história da humanidade
há cerca de 5.000 anos. Os primeiros registros datam de 2700 a.C. na China. No Egito também parece que, né? Depois foi para o Egito, depois foi para a Grécia, e assim foi sendo utilizada na Índia, sendo utilizada para tratamento de malária, de disenteria, que é a diarreia sanguinolenta, para depressão e melancolia. Então nós temos uma história são muitos anos sendo utilizada. Pra você ter uma ideia, foi descoberta uma múmia em 1993 de uma princesa russa que, em excelente estado de conservação na Sibéria, que passaram no aparelho de ressonância magnética e ela morreu de câncer de mama. E junto dela estava um pote cheio de folhas de cannabis. Porque muito provavelmente ela usava para controle da sua dor ou para tirar náusea, porque nós sabemos que no câncer a cannabis está ligada à melhoria desses sintomas. E é desinflamatória também? Então, nós temos dentro da planta inteira chamada cânhamo, nós temos a folha, que é onde mais encontramos o tetrahidrocannabidiol, que é o THC, que é né? o THC, que é o da maconha fumada, tá? E nós temos na flor as substâncias principais da cannabis medicinal. Que é o CDB. Que é o CDB. Que é o CBD. CBD, desculpa. CBD. Mas na planta inteira ela é utilizada. Nós podemos utilizar terpenos, óleos essenciais, que são altamente analgésicos e anti-inflamatórios. Nós temos flavonoides utilizados pela planta inteira com efeitos também antioxidantes. O que, doutora Geisa, a gente fala aqui, eu quero falar, a Maria Aparecida Ristieri está falando olá, boa tarde, seja bem-vinda, a Olga Gastaldi, a Rosângela Azevedo, Paulo Sérgio Florenzano, seja sempre bem-vindo. A gente inspira o Paulo Sérgio, parabéns pelo P7, o canal P7. Pedro Gebara Neto, Cacá Guimarães, Ricardo Luciano Tumang, entre outras pessoas, sejam todos bem-vindos. Bom, o THC e o CBD são princípios também que a gente utiliza pela cannabis em procedimentos ou com objetivos diferentes, doutora? Muito, muito diferentes. Nós temos um sistema, Baldan, chamado endocannabinoide, que foi descoberto há 30 anos somente. Foi ontem, né? Foi ontem, pelo israelense químico, Dr. Rafael Meshulam, que eu recomendo que assistam no Netflix e no YouTube o documentário O Cientista, que relata a história do Dr. Rafael Meshulam e a descoberta das primeiras, justamente, receptores, quais foram, para que a gente entenda. Para vocês terem uma ideia, nós temos receptores canabinoides porque nós produzimos endogenamente canabinoides. Pelo quê? Pelo fígado, não? Na realidade, são produzidos por meio dos próprios neurônios, tá? Os neurônios, os neurotransmissores, eles produzem a anandamida e o 2-AG, chama-se anandamida. A mulher em lactação, ela produz muito canabinoide para o seu filho, para que possa relaxar. A anandamida, ela é semelhante ao THC, ao tetrahidrocannabinol da maconha. Uhum. Tá? Ou seja, nós estamos falando que nós produzimos. E ao produzirmos, nós temos receptores que, ao receber, desencadeiam uma série de reações, modulações. A cannabis medicinal, que é um fitocannabinoide, tá? Ela tem vários usos. Só que olha que coisa curiosa. Ela é que a gente chama de agonista alostérico. Ela inibe justamente o receptor para deixar mais anandamida, justamente ali na fenda sináptica, ajudando na condução de informação. Me parece, me permite de cortar, doutora, me parece que, por exemplo, no curso de psicopatologia, a gente viu que algumas classes de antidepressivos fazem exatamente isso ao inibir a recaptação de serotonina para se tratar de depressão, por exemplo.
Então a pergunta seria, pelo que a senhora acabou de dizer agora, ela também é indicada para tratamento de transtornos emocionais como depressão, insônia e etc? Para você ter uma ideia, é muito utilizada em quadros de ansiedade, de depressão, porque ela justamente faz modulação GABAminérgica, glutamato-minérgica em nosso sistema nervoso central. Nós temos receptores CB1 em todo o sistema nervoso central, com exceção do bulbo respiratório. Com isso, não há overdose de cannabis. Ninguém nunca morreu de cannabis medicinal. Ainda bem. Paulo Sérgio Florenzano, grande Baldão, obrigado, Paulo. Eu também sou um admirador do seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho, sou um admirador. Ricardo Luciano Tuman, que é colega médico, ótimo tema. Mirta Alberti Abreu, saludos desde Costa Rica, seja sempre bem-vinda. Franciele Cristina Alberti, Flávia Maria Barbim, nossa amiga, boa tarde. Celina Augustinelli, Jé Martins, ótima profissional falando de você. Júlia de Minos, fantástica para ansiedade, lembra a Flávia Barbim. E o Carlos Assoni tem uma pergunta interessante. O óleo de cannabis pode ser utilizado para quem tem TDAH? Para melhorar a concentração e diminuir a ansiedade, por exemplo? É uma das indicações. É o TDAH, porque ele justamente faz modulação. Mas aí seria o CBD ou... Só CBD. Nós temos que tomar cuidado porque, assim, ambos agem no nosso sistema nervoso, mas o THC, ele precisa ser dado em dose muito baixa e muitas vezes, dependendo do caso, por exemplo, hoje mesmo eu estava conversando com a mãe de uma criança autista que não se deu bem com o CBD com o mínimo de THC. Foi preciso modificar para CBD puro. O THC é muito sensível, não pode ser usado, por exemplo, para pacientes esquizofrênicos. Então são nuances, né, doutora, que a gente sempre pergunta, a gente sempre percebe isso muito no consultório. As pessoas acham que existe uma regra geral e protocolo com as nossas medicinas que praticamos, como a medicina alopática ocidental. E isso não existe. Nós temos que adaptar cada tratamento, cada produto, frequenciar, avaliar a dosagem, a gente usa a biorressonância para isso, porque senão não tem protocolos. As pessoas querem uma resposta e coisas que a gente precisa testar. Precisa avaliar segundo cada paciente. É isso mesmo, né, doutora? Perfeito, Valdan, porque as pessoas começam a utilizar primeiro cannabis medicinal que nós não conhecemos procedência, tá? Então, primeira coisa, você precisa conhecer a procedência, tem que ter um laudo cromatográfico, onde a gente sabe... por exemplo, na planta inteira, nós temos 400 substâncias agindo no nosso organismo, sendo dentre elas 120 fitocannabinoides. Então, nós precisamos conhecer os vários canabinóis que estão naquela substância. Então, sair tomando cannabis medicinal também, sem ter um acompanhamento por alguém que esteja sabendo do que está acontecendo, exatamente, pode dar um efeito negativo e na realidade, precisa acertar. Para você ter uma ideia, a doença de Crohn se beneficia muito. Parkinson, Alzheimer, chega a quebrar placa beta-amiloide. O que eu estou falando, gente, são trabalhos que estão no PubMed Central, tá? Não é invenção nem citação sua, né? É só né? colocar medical cannabis, vocês vão encontrar muito trabalho falando dos efeitos anti-inflamatórios e o sistema endocannabinoide, como ele age no sistema reprodutor, no sistema imunológico, no sistema cardiovascular. Começou-se uma série de trabalhos no Canadá, na Universidade de Alberta, agora para Covid. Nós estamos com 2 trabalhos grandes que saíram nesse período, desde o início do ano, um na Universidade de Augusta, nos Estados Unidos, e outro na Universidade de Alberta, mostrando que a cannabis medicinal compete pelo mesmo receptor AC2, tá? Que é o receptor ECA das células do COVID. Então, tem tido uma série de respostas muito boas de prevenção
Olha que curioso. E tem sido utilizado porque o pós-Covid, falo porque tive Covid e sei do que estou falando, o pós-Covid deixa sequelas mesmo naqueles que tiveram aparentemente assintomático. Nós temos reações inflamatórias muito grandes do próprio organismo que podem ser moduladas pela cannabis medicinal. Maravilhosa informação essa. Tem alguns comentários bastante interessantes aqui. Alciane Putinelli, Cláudia Sibeli Amada, Rogério Amorim, Gorete Souza. Baldan, muita gratidão pelo mestrado da melhor qualidade. Todas as palestras dão muito conhecimento. Muito grata por tudo e por tanto. O mestrado é isso, que eu falei que quem assistiu o programa, todos os salutos, era uma pós-graduação. Agora é mestrado, né? Era pós, agora é mestrado. Celina Augustinelli, que tema importante, doutora Geisa Quintal, e como passa o conhecimento com tanta clareza. Sônia Paola, boa tarde, Baldan, excelente tema com essa médica tão preparada, de fato. Carla Marques está usando CDB e está sendo ótimo para ansiedade, TPM e dores articulares. Ah, isso é legal. Ela lembrou algo muito interessante. TPM. TPM. Gente, você sabe que eu tenho uma paciente no consultório que ficava tentada para matar. E a resposta dela, depois da cannabis, todo mundo na família agradecido. Bem agradecido. É muito interessante isso que você está falando. A Lúcia Helena Santos também, sejam bem-vindos. Oscar Moraes. Para dores é indicado, bom, para dores é indicado quantos quantos ml, no caso o óleo. Não é assim, né, como já dissemos, né? Olha, para você ter uma ideia, em crianças a gente começa com 2,5, de 1 a 2,5 miligramas por quilo dia, dividido em 2 doses, aumentando 1 gota a cada 7 dias, para ir bem devagar, para encontrar a dose. Então não dá para dizer, não dá. Eu tenho pacientes que tomam 2 gotas por dia, eu tenho pacientes que precisam de 20 gotas por dia. Como individualizar o tratamento, como a gente disse. Eu vou pedir licença para a nossa entrevistada, faltam 3 minutos para encerrar a primeira meia hora aqui, eu quero agradecer o pessoal da TV Aberta. Antes, porém, vou pedir para o Lucas colocar os nossos GCs que fazem parte do nosso programa. Esse WhatsApp para falar comigo, marcar consultas comigo, é o 977192266, código de operadora 11, mande um texto, marcar consulta, informações, dicas, tal, entre consultas e outras eu costumo sempre responder. Próximo GC, por favor, a Nova Ciência, próximo módulo é 22 e 23 de agosto, o tema será câncer e as medicinas frequenciais, essas máquinas todas que utilizamos. Informações com a Gracinha da Lauren pelo 95687, preciso colocar meu óculos porque o monitor está longe, 95687-5835, 95687-5835, 3904, 3904, 9832, falar com a Gracinha da Lauren. Próximo GC, por gentileza, loja virtual, tem todos os equipamentos da Nova Ciência, todas as máquinas pelo mesmo preço da fábrica. Tem os produtos fitoterápicos que eu lancei, viu, doutora Geisa? São todos fitoterápicos baseados na medicina tradicional indígena, e eu frequenciei com Potentizer uma gama de coisas. Nossa, vou entrar lá para ver. Bem interessante, inclusive escolha alguns que você queira testar. Aliás, essa semana eu preparei um de câncer. Tem muitas coisas de câncer, estou fazendo citocromo P450, todos aqueles do Potentizer, de neoplasia, está bastante interessante. Tem lá todas as informações, eu não escondo fórmula, está tudo ali, o que está colocado, todos os princípios ativos das ervas e quais as frequências, não tem nada escondido, está tudo ali. Que mais? As mídias sociais, este Salutes e todos os demais anteriores dos 2 canais da UTV TV Guarulhos estão nos 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e YouTube e Além de Agulhas. Clica no sininho, curta lá, inscreva-se no canal que vocês vão ter sempre, uma vez por semana, pelo menos um programa novidade nos canais do YouTube, sem contar a UTV que ainda está suspenso, mas voltaremos em breve. E no Instagram, @jcbaldan.acupuntura. O site, jcbaldan.com.br, eternamente em reforma, mas um dia ela sai. Tem mais algum
Esse é o meu contato, não, meu nome, só a apresentação. Eu sou acupunturista, acupuntor, eu gosto dessa palavra. Trabalho com física e medicina quântica e também ortobiomolecular. Encerrou a meia hora, Lucas? Encerrou? Então eu quero me despedir aqui do pessoal da TV Aberta. Gratidão aí pela audiência, convidando vocês para que venham toda sexta-feira ao vivo às 14 horas para a TV Guarulhos. Muito bem, dando continuidade aos salutos desta sexta-feira, dia 14 de agosto, temos o prazer de receber a doutora Geisa Quental, que está falando da cannabis, do THC, do CBD e suas as aplicações na área médica. Rogério Amorim, boa tarde a todos. Doutora Geisa Quental sempre trazendo informações importantes, gratidão. Vende também o óleo cannabis, Cláudia Cibele Almeida e Amada. A gente vai falar isso mais para o final do programa. A Sandra Regina pergunta algo que eu tenho certeza que você quer falar, porque nós começamos a falar antes de começar o programa. A aplicação da cannabis para dores reumáticas. Muitas novidades, prestem atenção. Na realidade, a cannabis ela tem uma inibição da COX-2, que é justamente que está ligada às dores, e por ela ter essa capacidade, nem é o receptor CB1 e CB2, são receptores existentes em vários locais do nosso organismo. Você sabia que tem receptor para cannabis dentro da mitocôndria? Mitocôndria? Na mitocôndria. Nós temos receptor de cannabis na mitocôndria, então ela é um excelente antioxidante mitocondrial para doenças da mitocôndria. E dá para aumentar, inclusive, o nível energético, de energia, disposição. Exatamente. Então, por isso que o câncer também se beneficia muito. E no caso da artrite reumatoide, o que percebeu-se? Que por ela ter inibição também dos osteoclastos, que é o que destrói. Seu filho que é ortopedista vai adorar. Vai amar isso. Exatamente. Ela permite que o osso se refaça. Então, nós temos hoje estudos em osteoporose e osteopenia, por causa da perda óssea, e na artrite reumatoide existem trabalhos mostrando, eu estou começando os meus trabalhos agora com artrite reumatoide, não tenho para dar para vocês respostas, mas na internet você já encontra vários trabalhos, inclusive com fotos, na artrite reumatoide deformante, retornando a articulação à sua posição, é um negócio fora de série. Assim. E sem fisioterapia, sem não, manobra? Com fisioterapia, sim. Manobras, etc. A cannabis não é uma panaceia, ela não serve para tudo. Ainda e ela bem, né? Ela é um auxiliar, tá? Então é importante a gente entender que quando a gente casa o tratamento com uma medicina integrativa, porque se vocês forem perguntar, Geisa, mas como é que a gente adoece? A gente adoece por inflamação crônica, a gente adoece por caramelização e glicação, ou seja, excesso de açúcar e carboidratos da dieta, a gente adoece por submetilação, porque justamente os genes ou são inibidos, o que deveria estar inibindo é inibido, ou que acorda e nós começamos outras informações e outras histórias, né? Então, nós precisamos trabalhar como um todo. Eu tenho pacientes que estão tão inflamados que eu preciso desinflamar o paciente antes, sabe? Para ele sentir a resposta. Todos se beneficiam, mas para ter uma resposta boa, mais rápida, você precisa estar desinflamando o paciente. Com certeza. Você precisa estar desinflamando. Então dizer assim, Geisa, agora você só usa cannabis? Não. A cannabis, inclusive, não é para todo mundo. Tá? É importante entender, ela serve para muita gente, para muitas patologias, mas nós precisamos individualizar. Eu já tive que suspender de um paciente, que eu vou ter que retomar. O bom da cannabis é o seguinte, se você suspende, em 48 horas você não tem mais nada, aliás, muito menos. A cannabis medicinal, na via sublingual, a via oral, ela começa a agir entre 1 e 3 horas. E ela age por 6 a 8 horas. Diluída em água. Você pode pingar direto na boca, e o bom é que pingue na sublingual para cair na corrente sanguínea. Nós temos a forma tópica para esclerose múltipla. Eu estou com 3 pacientes com esclerose múltipla. Esses precisam de CBD e THC, porque o THC ajuda muito para a espasticidade da esclerose múltipla, melhora muito. Esses responderam muito bem, muito rápido. Diluído em água ou pura? Pura.
sublingual. Sublingual. Pacientes, por exemplo, com convulsão, existe até spray nasal para resgate no momento que é necessário você ter uma absorção imediata. Rápida, né? Tá? Nina Watanabe, boa tarde, gratidão, obrigado pela tua presença. O Daírio Capelosa entrou também, Sara Oliveira. Cláudia Amada, o que permite que os ossos se refaçam? O que é feito? Geralmente, me permite, hein? Tem o osteoblastos e os osteoclastos. Um acaba destruindo o osso por uma questão natural, metabólica, para renovação, e o outro faz o preenchimento por intermédio de cálcio, vai refazendo os ossos. É isso mesmo, doutora? Isso mesmo. E aí o efeito da cannabis nesse sentido inibe os osteoclastos. Que destrói o osso e estimulando os osteoblastos que acabam reconstruindo o osso. Exatamente, é isso mesmo. Mas dizer que não vai precisar de vitamina D, sim, que não vai precisar de vitamina K2, sim, que não vai... Então assim, calma, alto lá. Senão, aí depois diz que não funciona, e não é assim. Não, e às vezes a gente percebe muito, né, às vezes por WhatsApp, as pessoas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, o que eu posso fazer, se eu posso tomar ou não. É impossível a gente fazer, pelo menos no meu caso, né, doutora, a gente dá a informação, mas não dá para a gente fazer uma avaliação baseada em apenas alguns sintomas, sem uma avaliação clínica. Precisam fazer testes de biorressonância, ver a individualidade do paciente. A nossa história inflamatória, ou seja, a nossa doença, ela tem uma história de anos, muitas vezes. Sim. Ontem eu atendi a uma paciente com câncer de mama, foi uma teleconsulta, ela é do interior do estado de São Paulo. A história dela começou como gatilho emocional há 5 anos, quando ela soube que o filho dela estava envolvido em drogas usando cocaína. Sabe? Foi algo tão ruim, tão impactante para ela, que ela em seguida começou com os primeiros sintomas, com a formação dos nódulos, né? Então temos que ver isso. E nós fizemos terapia neural, né? E tanto eu quanto a doutora Geusa, nós somos colegas, não, além das terapias quânticas, da medicina quântica, nós somos colegas também em terapia neural. O ponto gatilho sempre é importante em qualquer patologia, seja de um câncer, seja de uma depressão, seja de qualquer patologia. Quando começou a doença? Como é que estava a sua vida? As pessoas geralmente, inclusive, têm resistências. Eu não lembro. Começou quando? Em 1993. O que estava a sua vida lá? Estava normal. Aí você vai esmiuçando, aí vai aparecer lá, olha, aconteceu isso. Tem uma separação, tem a morte de um parente querido, sempre tem o fato que desencadeia esse primeiro desequilíbrio que vai, com o tempo, gerando uma patologia. Por isso que nem é bom a gente retirar os sintomas de uma hora para outra, porque tem que ter uma elaboração psíquica, né, doutora? Com certeza, porque muitas vezes, por exemplo, a própria obesidade. Eu tenho uma paciente, que é uma patologia, uma né? inflamação crônica grave. Sim. Os meus pacientes que mais me preocupam agora com o Covid, com as infecções, são os obesos e os diabéticos, porque mantém um processo inflamatório, inclusive vascular. E isso propicia até formação de trombos e coágulos, que está muito ligado, inclusive, à própria questão da Covid. Paciente obeso, muitos deles usam a argamassa de gordura para se defender. Eu tenho paciente que quando foi cantada pelo melhor amigo do marido, ela engordou em seguida. Ela precisava perder o seu lado atraente. Que coisa, totalmente inconsciente isso, né? Imagina você querer engordar para afastar uma cantada de um amigo do marido, quer dizer, a fragilidade, inclusive, dessa feminilidade, né? Sim. Porque ela pode ser gostosa e sem... Exato, em precisar engordar para se defender, Para se defender, imagina. Isso. E essa questão da gordura para proteção é uma coisa muito evidente, né? Todos, praticamente, né? Então, e o capô? Então, precisar acompanhar emocionalmente. Então, assim, é multiprofissional, né? A gente precisa da nutricionista para nos ajudar a modificar a dieta. E a pergunta sempre é, será que você está disposto a abrir mão daquilo que te adoeceu, né? Então, a gente tem que mudar a dieta, colocar para fazer exercício físico, observar como é que está emocionalmente. Estresse, agora ainda mais com pandemia. Gente, a modulação precisa ser feita. Eu faço com rodiola rósea, eu faço com ashwagandha, sabe? Tem que colocar o pessoal para dormir. O pessoal não está dormindo na quarentena dentro de casa, o pessoal não dorme. Não, e o importante o que é mais importante que eu vejo, né? Não é só
as horas de sono, dormir mais cedo, né? Eu estou num outro tipo de regime de horário, estou dormindo no máximo 11 horas, que é o que preconiza a medicina tradicional chinesa. Você tem que dormir às 11, não deitar. Às 11 horas começa o ciclo dos órgãos. Cada 2 horas um órgão que recebe determinada energia cósmica e telúrica. Às 23 horas começa a vesícula biliar, das 23 à 1 da manhã. A 1 é o horário do fígado, onde que o fígado se purifica, se regenera, da 1 às 3 da manhã. Depois vem o horário do pulmão, depois vem o intestino grosso, depois vem o estômago, o baço pâncreas, intestino delgado, e aí vai sucessivamente. Então, às 23 horas é onde começa o calendário, o horário, onde começa o dia. O dia começa às 23. Não, e a bioquímica, nós sabemos que às 8 da noite nós temos um pico de melatonina pequeno. Às 10 da noite nós fazemos um pico de melatonina grande. Isso. A melatonina é um grande antioxidante reparador cerebral, responsável inclusive por memorização. Ela é, inclusive, hoje usada dentro de protocolo de câncer, gente. 20 miligramas por dia, 555, como antioxidante cerebral. Como antioxidante. Olha que legal. Muito. E entre 10 e 11 horas é o melhor horário. Cada hora de sono antes da meia-noite equivale a 2 horas de sono depois da meia-noite. Você está falando? Isso, exatamente. 1h30 depois que você está em sono profundo, você libera GH, hormônio de crescimento. De crescimento. Que é fundamental como reparador físico. Inclusive para as mitocôndrias. Gorete Souza, mitocôndria e também os telômeros precisam do GH. A Gorete Souza faz uma mensagem muito legal aqui. Baldan, resolvi todos os meus problemas de saúde desde que entrei nesse mestrado, que é o Salutes. Aqui conheci o protocolo Coimbra, sarou tudo. Ainda vou a São Paulo levar um presente. Pode vir. Grande abraço. A Gorete é de Belo Horizonte. A Cláudia Yamada falou que foi vítima de uma imprudência médica e que prejudicou muitos os ossos, sobretudo o fêmur. Cacur Siulf, mais uma bela aula. Obrigado pela sua audiência, Cacur. Judite Berenstein também entrou ao vivo. Seja bem-vinda, Judite. Estamos hoje falando da cannabis e as suas aplicações medicinais, né? Então já dissemos no início do programa que não é a mesma coisa que fumar um baseado. Você tem que ter uma orientação médica dos princípios do THC e do canabidiol. Não, e lembrando que nós temos vários cannabis. Temos o canabigerol, o canabinol, o canabidiol. E cada um deles, ele faz o acoplamento num receptor. É presente no corpo inteiro. No Brasil, pela Unifesp, nós temos o doutor Elisaldo Carlini, há 50 anos, estudando os efeitos da cannabis em epilepsia. Doutor Elisaldo Carlini é citado no filme O Cientista, um orgulho nacional. Nós temos muita gente boa e doutor Elisaldo precisa ser aos seus 85 anos, já foi chamado até em delegacia, porque estavam dizendo que ele estava incitando o uso da maconha para os seus alunos. E ele quietinho na delegacia explicando que ele era só um químico trabalhando para descobrir coisas maravilhosas. Ele foi um dos primeiros defensores da legalização do uso da cannabis. Eu quero o contato dele, porque eu teria um prazer enorme trazê-lo aqui. Doutor Elisaldo Carlini, vamos trazê-lo. Ele Você precisa... vem junto. Vai ser muito bom, muito gostoso. Você vem junto, nós vamos entrevistá-lo junto. Aline Moraes, boa tarde, JC Baldan, boa tarde, Aline. É muito interessante o que você está falando, doutora Geisa, realmente é uma bela aula, tem muitos comentários aqui elogiando o seu trabalho, a sua didática. A doutora Geisa também dá aula para a gente no curso lá da Nova Ciência e do Instituto Bem, e a gente é sempre um grande aprendizado quando a gente fala com ela. E os nossos programas também são muito enriquecedores. Você estava falando da experiência do seu filho, nós já fizemos um programa aqui bastante importante sobre o ácido alfa-lipóico pela manhã e o naltrexona à noite. Dá para associar esses produtos com Eu tenho associado em doenças autoimunes e no câncer. Tá? O ácido alfa-lipóico, o naltrexona e com o THC. Na realidade, com a cannabis. Cannabis, né? O THC ele tem que ser inferior a 0,3%. Tá? Então, entender isso. O cânhamo, a planta de onde vem a cannabis e o THC, chama-se cânhamo. E a maconha, este nome é um anagrama de cânhamo.
tá? É. O cânhamo é uma planta cuja força da condição, principalmente a Cannabis ruderalis, para fazer barcos que foram usados a madeira. O Cristóvão Colombo, Pedro Álvares usava barcos de cânhamo. As cordas das velas dos barcos são de cânhamo. A primeira calça leves foi feita de fibra de cânhamo. Por causa da resistência. Por causa da resistência. A cannabis, o cânhamo, na história do homem, esteve sempre presente. Nos Estados Unidos, você tem Nutella com cannabis. Você tem iogurte de hemp, sabe, nos Estados Unidos. Você tem... e outra coisa, as sementes do cânhamo, a semente, a hemp seed, ela é um dos alimentos mais ricos de suplementação nutricional. É inacreditável. Inacreditável. Você aproveita tudo. Você aproveita tudo do cânhamo. Tudo. Anabela Lopes, a vossa medicina fazia falta em Portugal. Parabéns, um abraço. Anabela Lopes, direto de Portugal. Eu vou dar aula num Congresso Internacional de Medicina Natural, via online, 4 e 5 de outubro. Então anuncia, 4 e 5 de outubro. 4 e 5 de outubro, nós teremos no dia 3 já algumas aulas, o Congresso Internacional de Medicina Natural, ele será promovido por um grupo em Lisboa de brasileiros, a Cleusa Savignano é uma delas, e nós estaremos com várias personalidades internacionais, Dr. Carlos Orozco, nós teremos muitas pessoas e eu estarei lá dando aula sobre cannabis. Eu estarei falando do uso da cannabis em doença crônica e neurodegenerativa. Então, Anabela, você já está sabendo, então, que vai ter esse congresso via online nos dias 3 e 4 de outubro, é isso? Exatamente. 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. A Cláudia Amada, qual o nome do doutor que participou do filme O Cientista mesmo? Dr. Rafael Mechoulam. Ele foi candidato a prêmio Nobel, tá? Rafael Mechoulam, ele está vivo, tem 85 anos. Ele, esta semana, deu uma aula ao vivo para o público brasileiro no Congresso Internacional de Medicina Canábica, o Medical Cannabis Summit. Então chama O Cientista, está disponível no Netflix YouTube? E no YouTube. E você recomenda? Muito, é uma hora só, é um documentário na realidade. Não é um filme, é um documentário. Não é um documentário, é a história de como ele chegou ao sistema endocannabinoide. E só para vocês terem uma ideia, a cannabis, ela modula o efeito opioide de várias drogas, inclusive de heroína e tal. Então, ela tem sido utilizada para ajudar dependentes de drogas a se livrarem das drogas, inclusive o alcoolismo, né, tá? Então, é muito bom você associar, por exemplo, naltrexona em dose mais alta com cannabis, tira a necessidade da droga. Só que aí a dose de naltrexona não é low dose, tá? Ela é bem mais alta. Aqui foi onde a naltrexona começou, né? Para os dependentes de heroína, inclusive, né? Ricardo Luciano Tuman, quanta sabedoria. O Ricardo é médico também, colega seu, nosso. Ricardo Luciano Tuman, a gente sempre fez alguns cursos juntos, aí, inclusive dos florais lá, das estrelas, né? Muito interessante, né? O Ricardo. Não, do Dios. Do Oz, tá, sim. É o doutor, é um médico, eu esqueci o nome dele. Que está em Portugal também, ele está em Portugal. É muito legal, esqueci o nome dele agora, me foge aqui a memória. Preciso de cannabis. Vai ajudar. Preciso de cannabis. Nós temos mais 15 minutos. Em relação, o pessoal vai perguntar, não perguntou ainda, Dr. Rafael Mechoulam, no YouTube, cientista documentário, escreveu a Cláudia Amada. Todo mundo quer saber como comprar. Primeiro que precisa de uma consulta, obviamente, para saber que tipo de produto ser utilizado. Então, assim, nós temos que lembrar que a Anvisa, ela regulamenta, ela rege as regras para a compra da cannabis, tá? Desde 2016, faz só 4 anos, que nós estamos com regularização para compra, desde que o médico, hoje somos poucos prescritores ainda, pouco mais de 1000 médicos no Brasil, que tem regulamentação
registro na Anvisa para fazer essa prescrição. Nós temos, a partir dessa regulamentação da Anvisa, que entrar em contato com as empresas que também têm aprovação da Anvisa para fazer essa comercialização. Nós temos dentro do Brasil a Abraça Esperança, que planta, inclusive, cannabis. Ela é uma das poucas, né? Tem autorização. Nós temos mais algumas empresas. Nós temos algumas empresas nos Estados Unidos já entrando no Brasil, já estão regulamentadas, fazendo o seu trabalho. Tá? Então, o que nós precisamos é ter certeza do que nós estamos prescrevendo para o paciente. Essa história, assim, é ótimo que a gente possa, e eu sou a favor, por favor, assistam no YouTube as aulas do neurocientista Siddhartha Ribeiro, brasileiro estudiosíssimo, a quem eu faço reverência. Ele, assim como eu, sou a favor de que se possa ter uma regulamentação para plantação de cannabis nacional, porque nós temos como plantar algo que tem um efeito muito benéfico, sabe? E não tem sentido a gente ficar pagando para vir dos Estados Unidos. Mesmo porque as condições do território nacional são propícias para o plantio e colheita, que é insolação, tipo de terra, de território, isso eu já sabia, independente disso. Perfeito. Então, nós temos realmente que trabalhar para que a gente tenha uma regulamentação desse uso, tá? Então, o que eu peço para vocês? Procurem médicos, tem um site chamado Doutor Cannabis. .com.br, que tem vários médicos lá já cadastrados para prescrição. Então, procure pessoas que já estão em condição de fazer essa prescrição, que possam fazer realmente um resgate da tua história, porque a cannabis não é uma panaceia, não vai servir para todo mundo, ela vai servir para alguns pacientes que possam, inclusive, ser acompanhados. Você tem que casar com o paciente, tá? Porque você vai aumentando uma gota a cada 5 a 7 dias, e você tem que estar conversando com o paciente. Então dá trabalho, dá muito trabalho para que a gente acerte a dose. Quando acerta a dose, realmente é 10. Aí é muito legal. Anabela Lopes, de Portugal, lembra que vai ter outro congresso internacional, dia 23 e 24, com o Dr. Air Ribeiro, o Dr. Victor Sorrentino, o Dr. Ítalo Rachid, entre outros. O Ricardo Tumang lembrou dos florais de Oscar, o Dr. Oswaldo Coimbra, sim, grande médico, grande amigo. O Odair, a Cláudia Amada pergunta se a gravação desse não é live, isso aqui é um programa de TV, não desmereça. É que nós tivemos tantas lives que agora... Isso aqui não é live não, live é coisa de como é que fala? Amador. Aqui é profissional, não tem essa coisa de live não. Mas enfim, esse programa ficará nos 2 canais do YouTube. Vai ficar no Facebook por um tempo, depois ele se perde nas publicações, mas procure no YouTube, no canal João Carlos Baldanha, Além de Agulhas, tá? Vai ficar disponível lá. O Odair Capesoli pergunta algo que a gente já foi tratado, mas eu vou pedir para você resumir. Alguma aplicação dos tratamentos pós-Covid? Olha, pós-Covid nós temos que melhorar muito a circulação. O que eu percebo, inclusive, eu uso muito a microscopia de campo claro e escuro, que nós fizemos lá o curso na Nova Ciência. E o que eu tenho visto? Eu tenho visto uma agregação eritrocitária muito importante, com possibilidade de trombos e coágulos. Tenho pego paciente que teve praticamente assintomático, que fez pericardite depois. Paciente assintomático que começa a ter miastenia grave. Saiu no UOL, inclusive, acho que foi ontem, sequelas de pós-Covid. Então, nós temos que melhorar circulação. A cannabis ajuda muito, é um grande anti-inflamatório, mas não só ela. Nós temos que agir desinflamando o paciente, melhorando sua circulação. Eu uso muito a natoquinase, tá? Então, quem é médico conhece. Tá? Então, eu uso muito ácido alfa-lipóico. Tá? Então, eu trabalho demais com a vitamina D, em cerca de 10 mil unidades por dia, para criança 200 unidades por quilo dia. Uso muito zinco e cobre. Então, não é uma coisa só. Então, a gente vai reunindo, de acordo com a necessidade do paciente, com a história do paciente, um protocolo, inclusive
pós-Covid, que eu recomendo que, assim, não é só tomar ivermectina 4 dias, azitromicina, tá? O sulfato de zinco, não, tem que ser acompanhado. Eu tenho pedido para pacientes que tiveram tomografia com vidro fosco positiva, com pneumonia, que faça mais tarde um retorno para pedir novamente para vermos como é que está, porque nós sabemos que a incidência de enfisema pulmonar aumentou para quem tem histórico de pneumonia pós-Covid. Vocês sabem que o coronavírus, ele não age no interstício pulmonar, ele age no endotélio vascular e ele promove coágulos e trombos, impedindo a troca de oxigênio. Eu vou pedir para o Lucas, faltam poucos minutos para encerrar nosso programa, coloque nos GCs os contatos da doutora Geisa para as pessoas que tiverem interesse possam entrar em contato. Doutora Geisa Quental, está ali o telefone fixo, eu não consigo ler daqui. É o 2069-0214. 2069-0214 é o fixo e o 9935-4767, é isso? Então esses dois contatos, né, o celular e o telefone fixo do consultório, porque as pessoas sempre acabam pedindo, então a gente já coloca aqui no GC, fica disponível para o internauta. Vamos aproveitar a oportunidade de colocar os demais GCs antes de acabar o nosso programa. Por favor, meu caro Lucas, para em contato comigo, 11 97 719 2266. O próximo, o curso da Nova Ciência, como eu disse, 22 e 23 de agosto, será Câncer e as Medicinas Frequenciais, 956875835, 956875835 e o 39049832, falar com a gracinha da Lauren. Que mais, meu caro Lucas? Loja virtual, todos os equipamentos da Nova Ciência e os fitoterápicos que a doutora Geisa ficou de ver, eu vou cobrar dela. loja.jcbaldam.com.br, tem para câncer, tem para Parkinson, tem para diabetes, tem para redução de medidas, tem diabetes. Precisa fazer agora do Covid. Do Covid. Olha aí. Eu vou fazer pesquisa sobre isso, com certeza. Tem sim, inclusive o astragalus membranáceos, ele que já é usado na medicina chinesa também há uns 3.000 anos, ele é excelente para modular linfócito T helper e T killer. Que bom, né? Aumenta... Então... tem um para sistema imunológico, inclusive. Eu acho que até tem o astragalus, eu preciso verificar. O astragalus para o Covid. Tem sistema nervoso, sistema imunológico. Exatamente. E na medicina chinesa, o Xiao Shai Hutang também tem sido muito utilizado. Lá mesmo eles têm usado. Para sistema imunológico. Para sistema imunológico, para a resposta inflamatória do vírus. Outro GC, meu caro Lucas, os canais do YouTube, este programa aqui e os outros, né? João Carlos Baldan, canal do YouTube, e o Além de Agulhas, no Instagram, @jcbaldan.acupuntura. O site, www.jcbaldan.com.br. Mais algum? Não, né? O Odair agradece. Não tem problema, Odair, você repetido a pergunta, porque esclareceu outras pessoas, não tem problema nenhum. A Nida Watanabe pergunta se você faz consulta online. Olha, eu faço consulta online, mas a presencial tem a microscopia, tem a biorressonância também, tem a biorressonância, que é feita, tem a sala de desintoxicação, que é a terapeuta Carla Marques, tem lá, a Carla faz ozônio se necessário, aí tem a odontologia neurofocal que a gente faz também, então a presencial é mais rica, mas eu faço a teleconsulta. Geralmente a presencial realmente... tem mais recursos e tal, né? DL Sil entrou, a Rosa Maria Shima, Anabela Lopes, muitas pessoas assistindo o nosso programa. Quanto tempo nós temos? Mais 2 minutos, é isso, Lucas? 2 minutos. Então eu te dou, assim, primeiro, quero agradecer a audiência de todos, né? Solicitando para que vocês tenham mais uma aula desse mestrado na próxima sexta-feira, 14 horas aqui ao vivo, sempre trazendo temas bastante interessantes, questionando a medicina oficial ocidental, que não é a medicina que nós praticamos, né? Tem que ajustar cada tratamento, não tem protocolos que servem para tudo,
e indiferente dessas questões das chamadas pesquisas científicas, né, que me incomoda um pouco isso, como fizeram com a hidroxicloroquina e com a azitromicina, não se tem pesquisa científica enquanto morrem pessoas, né? Eu acho que as nossas experiências, sobretudo o que eu pratico no meu consultório, eu vou tateando, a gente vai produzindo ciência, né? Vamos esperar as comprovações científicas com duplo cego, com gente morrendo. É a minha opinião. É a minha opinião. A questão do coronavírus é séria e nós precisamos, sim, ir tateando, porque é uma novidade para todos nós. Nós não temos ideia, por exemplo, eu tive PCR positivo e nunca tive anticorpo positivo, meus anticorpos estão negativos. Eu descobri depois, por estudos, que eu me defendi por linfócito. E eu uso muito o Teloquantic da Physioquantic, lá, o Astragalos. Astragalos. Né? Que manteve os meus linfócitos altos o tempo todo. Telômeros, trabalhei telômeros, que é uma outra encontro interessante para a gente fazer. Fazer um outro programa sobre isso. Será um prazer. Eu quero agradecer a audiência de todos, a presença da doutora Geisa Quental. A gente já tinha marcado com um pouco de antecedência, ela podia hoje. Eu quero agradecer a audiência de todos, pessoal da TV Sky, Oi, GTV. A gente vai toda segunda-feira, estaremos ao vivo em território nacional e em Guarulhos e pelo Facebook toda sexta-feira às 14 horas, a primeira meia hora na TV aberta, às quartas-feiras, geralmente às 11 da manhã, das 11 ao meio-dia, das 11 às 11h30 na verdade. Então eu desejo a todos um excelente final de semana, uma boa semana e até sexta. Muito obrigado, doutora. Obrigada pelo convite, Baldão. Sempre um grande prazer estar aqui na sua aula de mestrado. Até sexta, então. Até logo.